Hoje nós vamos abordar as consequências e impactos da pandemia do ponto de vista da saúde neurológica, mais especificamente sobre a doença do Alzheimer. Como a mudança da rotina e o isolamento social provocaram danos aos pacientes. Para explicar esse assunto, a gente recebe ao vivo, por Skype, o neurologista Arthur Jatobá. Boa tarde para o senhor. Eu começo perguntando, qual a diferença entre cansaço mental, esquecimento normal e Alzheimer? Como diferenciar, né? Como a gente pode diferenciar? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Realmente, o isolamento social, a gente tem visto muitos pacientes apresentarem sintomas de esquecimentos. E é comum o paciente que não dorme bem à noite, que está mais ansioso, que tem algum sintoma de depressão, que tem um cansaço mental, ter esquecimentos. Já o esquecimento da doença de Alzheimer é aquele esquecimento que o paciente pergunta a mesma coisa várias vezes durante o dia, ou conversa com o filho no telefone e depois não esquece que conversou, tem dificuldade de manejar a conta bancária, ou tem dificuldade de fazer coisas que fazia antes, como, por exemplo, começa a se perder no trânsito e começa a ficar dependente dos familiares para realizar as atividades de vida diária. Pior é que eu me vi aí em alguns desses pontos aí que o senhor citou. Queria te perguntar agora, o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse tipo de coisa? Existe, por exemplo, algum tipo de exercício, alguma alimentação, ou o fundamental é cuidar do descanso? Assim, hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer é um problema de saúde pública. Hoje a gente tem no Brasil aproximadamente 1.200.000 pessoas acometidas pela doença. E a projeção é que nos próximos 30 anos, isso vai aumentar para 4 milhões. O principal fator de risco é a idade avançada. E a população está envelhecendo cada vez mais. Então, isso é uma das principais preocupações que a gente tem. E cerca de 50% dos casos da doença de Alzheimer podem ser preveníveis. Se a gente conseguir controlar a pressão alta, o colesterol, a diabetes e realizar atividade física diária, atividade física é um dos principais fatores protetores. Tem estudos que mostram que os pacientes na fase adulta que realizam atividades aeróbicas, cerca de 150 minutos por semana, talvez seja possível reduzir o risco da doença em até 50%. Bom, então para metade dos casos existe a prevenção, existe como se prevenir. Agora, e para aqueles que não têm se prevenir, existe tratamento? O que fazer depois de diagnosticada a doença? Hoje o tratamento também, a gente tem algumas medicações que ajudam a aliviar os sintomas e ajudam a diminuir a progressão da doença, mas a gente não tem nenhum remédio ainda que consiga parar a doença. Recentemente teve a aprovação nos Estados Unidos de uma medicação nova, mas ainda está em fase inicial. Então é uma doença que ainda não tem cura e a gente pode, com medicação, aliviar os sintomas e dar uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Ok, então muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal e pelas dicas. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde. Atenção.